Buenas, pessoal! Esta videoaula ela tem o objetivo de continuar o assunto de semeadura, em que o primeiro vídeo que tem a descrição, tem aqui na descrição o link, o qual nós havíamos falado sobre quais as nomenclaturas e um pouco da parte de classificação das semeadoras, plantadoras e transplantadoras. Para quê? Para que você, quando veja uma, você saiba qual implemento realmente você está visualizando. Dando sequência, então, e continuando essa parte de classificação, inicialmente, aqui na foto, como a gente pode ver, nós temos uma semeadora adubadora, certo? E eu gostaria de mostrar através de um vídeo ela em funcionamento para entendermos, para aqueles que não são da área, o que ela tem que fazer para após então te dar sequência no assunto para melhorar o entendimento. Vamos aqui então para a visualização dela no campo. No vídeo aqui então temos o que? Um trator com essa semeadora, que a gente pode ver alguns mecanismos aqui estão em movimento, né? Qual que seria a função de cada mecanismo? Vamos dar um pause aqui, ó. Inicialmente, vamos diferenciar uma semeadura, vamos mais especificamente em semeadoras do que plantadoras ou transplantadoras. Inicialmente, nós devemos diferenciar semeaduras de culturas ditas de verão, soja, feijão, milho, como exemplo, das culturas de inverno. Nas culturas de verão é onde nós temos a maior quantidade de funções sendo realizadas no momento da semeadura. Aqui que a gente pode ver, esse primeiro mecanismo aqui, ele está realizando o corte da palha. Para quê? Para que logo após seja realizado a abertura do sulco do fertilizante, no caso uma semeadura adubadora, realizando essa abertura do sulco do fertilizante, que é nessa haste aqui, tem alguns outros modelos, que nós vamos ver nas aulas a seguir, irá ser dosado o fertilizante. Essa dosagem vem de um dosador de fertilizante, que está geralmente localizado logo abaixo da caixa de fertilizante. Bom, aonde que é essa caixa de fertilizante? Olhando aqui então na imagem, a gente pode ver o que? Aqui é a caixa fertilizante. Geralmente a caixa fertilizante é aquela que está logo após o trator. Então, se nós tiver à frente da semeadora, a primeira caixa é a de fertilizante, geralmente. E abaixo dessa então estará o dosador de fertilizante. Retornando então aqui para o vídeo, é dosado então esse fertilizante, então seria, vamos dizer, a terceira ação. Logo após é realizada a abertura do sulco da semente, que está neste local aqui, que é feito pelo sulcador de semente. Vamos continuar um play aqui. Então ali, ó, dois discos então nesse modelo realizando a abertura do sulco da semente, e feito o sulco da semente, a quarta ação, nós iremos dosar a semente. Este local aqui é o dosador, aonde está armazenada a semente, e abaixo dele, assim como do fertilizante, há o dosador de semente, que irá dosar a semente na população, na densidade que você irá regular. Dosou a semente, e dando sequência aqui ao vídeo, vai ser realizado o que? Uma pré-compactação e o fechamento do sulco. Pré-compactação nesse mecanismo e o fechamento do sulco nesse mecanismo aqui. Então, recapitulando, nós temos então como primeira operação a abertura, corte da palha da palha, segunda, abertura do sulco do fertilizante, terceira, dosagem do fertilizante, quarta, abertura do sulco da semente, quinta, compactação e sexto, fechamento do sulco. Isso encerra as funções que ocorrem na operação da semeadura de uma cultura dita de verão. Então, em função disso, nós teremos que ter na máquina, olhando então aqui na imagem a seguir, o que?
um mecanismo de abertura de corte de palha, um mecanismo de armazenamento do fertilizante, de armazenamento do semente, de dosagem do fertilizante, de dosagem da semente, um sulcador para abrir o suco do fertilizante, um sulcador para abrir o suco da semente e mecanismos para compactar e fechar o suco, certo? Então, tudo isso são os mecanismos que nós temos na semeadora. E a gente pode ver que esses mecanismos eles estão dispostos no quê? No chassi da máquina, que é nesta parte que está aqui simbolizada para vocês. Visto isso, então, a gente retorna aqui para os slides para ver cada mecanismo e, primeiramente, a classificação para estes mecanismos. Bom, então, nas configurações, nós tínhamos visto uma configuração que era se a semeadora era em linha ou a lanço, certo? Na configuração em linha, elas poderiam ser as ditas semeadoras de precisão, que coloca semente por semente, e aquelas que distribuem ao longo do semeadura contínua. Vendo agora para a parte do chassi, que é o que é a estrutura da máquina, a gente tem três tipos de classificação: o chassi simples, o chassi tandem fixo e tandem hidráulico. O que é o chassi simples? O tandem fixo e o tandem hidráulico. Aqui nessa imagem, o chassi é... Onde é que será que está o chassi? Vamos dar uma olhada aqui. O chassi, então, é essa parte que está circulada por aqui. Ele é uma peça única nesse exemplo, que é uma máquina de tamanho pequeno, vamos dizer assim, pequeno indo para médio porte, né? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Então, é uma peça única que vai estar todos aqueles mecanismos que eu acabei de falar para vocês. Esse exemplo, mesma coisa, uma máquina de 7 linhas, só de verão. Já esse aqui não, uma máquina aí com mais de 20 linhas de verão. Aqui ele é dividido o chassi em partes, conforme eu posso mostrar aqui para vocês essas divisões. Essas partes são unidas através do sistema de união, com parafuso, por aí vai. E essa máquina até ela pode ser dividida ao meio. A gente pode ver que tem um sistema de cambão que une essas máquinas. Se eu quisesse utilizar dois tratores aqui com duas máquinas, eu conseguiria dividir nesse exemplo aqui. Então, quando a máquina fica grande, geralmente a gente começa a fazer chassi em tandem, para que assim a gente ganha em flexibilidade da máquina no campo. Esse tandem ele também pode ser hidráulico, como a gente pode ver aqui, uma máquina pequena, que o chassi ele é articulado e é hidráulico essa articulação, o manuseio dela. Este modelo no Brasil não tem mais, veio uma época, mas não deu muito sucesso e já saiu de linha. Aqui tem uma foto dela toda totalmente fechada, né? Toda hidráulica. Quanto então à configuração ao depósito, o local onde fica armazenado os fertilizantes e sementes, nós temos a seguinte configuração: um depósito único centralizado na máquina, máquinas geralmente maiores, depósito único ao longo da máquina e o depósito individual ao longo de cada linha. Vamos ver cada modelo aqui. Esta imagem aqui, cada vez mais comum de ver esse tipo de configuração em fazendas, propriedades grandes, a gente tem um depósito único na máquina, que está aqui na parte central. Uma das muito utilizado nos Estados Unidos há vários anos, e para o Brasil tem aí alguns anos que vem sendo utilizado, mas não tem 10 anos, chega a ter 10 anos esse uso. Aqui nós temos um depósito único ao longo da máquina, máquinas pequenas, então geralmente é desta forma. Cada vez mais tem um uso crescente de guinchos com bag, e aí os bags para utilizar nessas máquinas dificulta um pouco mais, porque você vai ter que ficar com o bag manuseando ele ao longo de toda a máquina para fazer o depósito, né? Fazer o preenchimento. Aqui nós temos um outro exemplo, nós temos depósitos único ao longo da máquina, unido com depósitos individuais. Esses modelos, semeadoras adubadoras de pequeno porte, vai ser sempre assim: depósito único ao longo da máquina do fertilizante, aqui, e depósito individual
para a semente, os chamados bujão, que vai estar ali 1 a 1, certo? Então, o ideal é que o depósito traga facilidade para você manusear, seja para colocar, cada vez mais a gente tem mão de obra faltante, né? Então um depósito central facilitaria bastante, mas máquinas desse tamanho fica inviável de colocar por causa do peso que acaba não sendo distribuído ao longo das linhas. Então numa máquina grande isso seria mais fácil. Então aqui exige ter este design. Bom, falando agora um pouco de problemas que podemos ter na semeadura. Inicialmente, se nós for fazer um plantio numa área plana, não temos tantos problemas numa área só se tiver alguma presença de obstáculo ou algo do tipo. Mas, em relação ao relevo, não temos problemas quanto ao plantio. Agora, quando nós temos um relevo ondulado, aqui nós começamos a ter problema, porque a máquina, numa situação de irregularidade do terreno, ela acaba deixando sementes expostas, certo? Que nem a gente pode ver aqui nessa ilustração que irei mostrar para vocês. Olhando então aqui uma imagem de uma semeadora pela parte traseira, eu vou tentar aqui fazer um esquema para mostrar para vocês como que pode ocorrer de problemas no plantio, com irregularidade do terreno. Vamos aqui habilitar a caneta. Ó, vamos supor que o terreno fosse nessa condição aqui. Estou exagerando aqui, mas a ideia é isso mesmo, certo? Então aqui em vermelho estaria o nosso terreno e em azul a semente. Bom, nessa linha 1 aqui, ó, a semente ela estaria colocada ao solo. Já nessa aqui não, ó, ela ficaria por cima, aqui ela ficaria superficial, aqui um pouco mais profunda, aqui já ficaria superficial, aqui superficial e aqui ficaria mais profundo. Por que disso? As irregularidades do terreno, o que vai acontecer? As linhas, elas têm um jogo de trabalho que tem uma limitação. Ela, dependendo aonde que está o nível do terreno, ela não vai conseguir chegar até lá e aí a semente vai ficar descoberta. Esse jogo nós podemos ver neste vídeo aqui. Aqui nós temos as linhas trabalhando, aqui a gente pode visualizar, ó, que cada linha dessa ela está fazendo um jogo para cima e para baixo. Então, conforme a irregularidade do terreno, ela sobe mais ou desce mais. Isso tem um limite de copiar. Então, voltando aqui para o PowerPoint, aqui então nós temos o que? Dois tipos de classificação quanto à configuração do chassi. Nós podemos ter uma semeadora dita pivotada e uma semeadora dita pantográfica. Pivotada tem o chassi e as linhas rígidos, ou seja, eles copiam só um pouco a regularidade do terreno, mas não é para isso a função, né? Nesse modelo aqui. E essa aqui é pantográfica. A gente pode ver que aqui as linhas estão no sentido, ó, estão copiando a regularidade do terreno, aqui em cima de uma curva de nível, provavelmente. Essa imagem de baixo também, né? E nós temos alguns modelos que, além das linhas de plantio, também a máquina inteira copia, como esse exemplo aqui, né? Muito utilizado quando a gente tem áreas com curva de nível e com terraço. Então nós utilizamos mais esse tipo de máquina. Certo? Então aqui nós terminamos a parte de classificação. Então, para finalizar este vídeo, eu gostaria de frisar aqui para vocês as funções que uma semeadora de precisão necessita fazer. Semeadora de precisão, que termo que é esse? Na verdade, são aquelas semeadoras que necessitam ter um espaço entre as sementes. Aqui nós citamos soja, feijão, milho, culturas que necessitam ter um arranjo espacial. Então, como nós já vimos no início dessa gravação, cortar a palha, abrir o suco do fertilizante como segunda função, terceira dosar o adubo, quarta abrir o suco da semente,
quinta, dosar a semente, e sexta e sétima, fechar e compactar o suco. 7 funções para realizar a semeadura de precisão. Na semeadura contínua, arroz, trigo, triticale, centeio, azevém, culturas gramíneas, geralmente, aqui é mais curto, nós precisamos fazer a abertura do suco. Nesse suco, dosar o adubo e dosar a semente, e encerrou as funções da máquina. Como assim só isso? Não precisa fechar e compactar? Essa é uma opção que pode existir, se você desejar, porém algumas máquinas no modelo ela não vai ter espaço para ter os mecanismos de fechamento do suco. E essas as sementes de semeadoras contínuas são sementes mais rústicas, elas têm uma facilidade maior de conseguir fazer essa emergência sem ter essa necessidade do fechamento e da compactação, certo? Então, em função dessas operações, nós vamos ter uma série de mecanismos para realizar cada operação, que nós iremos ver nas próximas videoaulas. Certo? Qualquer dúvida pode fazer comentários aqui no vídeo no YouTube ou nos procurar pelo e-mail. Um forte abraço.